Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 9, a partir do verso 32. Atos capítulo 9, a partir do verso 32. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, e já fazia 8 anos que ele estava acamado, como paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e arrume a desordem do seu leito. E logo ele se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha que interessante, aqui nós temos uma mensagem muito clara da parte de Deus para nós como igreja, porque aqui nós temos o apóstolo Pedro fazendo as suas cruzadas missionais, pregando o evangelho, alcançando as pessoas que ainda não haviam sido alcançados por Jesus. Mas aqui nós temos um detalhe muito interessante nessa passagem. O texto diz que depois que Pedro tinha passado por todas as partes, ele chega em Lida. Só que em Lida ele não chega para pregar ou alcançar os não alcançados. O texto vai dizer que ele chega para se encontrar com os santos, ou seja, com os cristãos que habitavam em Lida, para aqueles que já faziam parte do corpo, para aqueles que já eram igreja. E quando ele chega, dentre esses que já eram convertidos, cristãos, ele encontra Enéas. Enéas, um homem adulto, mas o texto diz que já faziam 8 anos que ele estava acamado. Nós não vamos ter muitos detalhes para saber se foi por causa de um acidente, por causa de uma doença, mas a grande questão é que não era algo que ele nasceu com isso. Ele veio a ficar acamado e já estava acamado como um paralítico por 8 anos. Mas a grande questão é que quando Pedro chega e ele olha para Enéas, ele fala assim: Enéas, levanta, arrume a desordem do seu leito, Jesus te cura. Olha que interessante. Agora vamos ser honestos aqui, entendendo o que está acontecendo nesse texto. Você vai visitar e encontra uma pessoa acamada num estado paralítico há 8 anos. O que nós entendemos com isso? É uma pessoa que não anda, certo ou errado? Hoje nós temos muitos recursos, né? Nós temos camas elétricas, nós temos camas que viram cadeira, nós temos cadeiras elétricas, cadeiras de banho elétricas, enfim, temos N equipamentos tecnológicos para pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Agora, convenhamos, nessa época eles não tinham nada. Imagina só agora se Enéas não tivesse por dentro entendendo o que Deus estava querendo fazer com ele. Você está tirando onda com a minha cara? Você está vendo o meu estado? Como é que eu vou levantar para arrumar essa bagunça? Mas Enéas entende. Ele se levanta, ele arruma a desordem e depois ele sai. E o texto diz que conforme ele saiu, os que começaram a ver ele na situação curada, e já não mais com uma desorganização ou uma desordenança, não só de Lida, da cidade dele, mas também de Sarona, se converteram ao Senhor. E aqui nós começamos a entender o propósito de Deus para cada um de nós. Essas pessoas em Lida e em Sarona se converteram quando Enéas se levanta. Porque vocês concordam comigo que se Pedro chega lá para encontrar os crentes de Lida, já tinha crente lá, sim ou não? E as pessoas não haviam se convertido. Elas se convertem quando elas enxergam Enéas. Isso mostra o quê? Que o propósito que Deus tinha para ele, não só o abençoaria, mas também as pessoas que ele encontrasse como cumprimento do seu propósito. Agora, obviamente aqui, nós precisamos entender não só a questão da mobilidade, mas também a questão espiritual.
Porque Pedro, diferente da Via Formosa, quando ele tem aquela clássica cura que muitas pessoas usam hoje, né? Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. É diferente do que acontece com Enéas, que já era cristão, já era um santo. Ele não só cura, ele fala: arruma a sua desordem. Isso nos mostra o quê? Que quando nós entendemos a nossa missão como homem e mulher de Deus, nós entendemos que aquilo que é sobrenatural, Deus faz, mas aquilo que é ordinário, Ele não faz. Eu e você precisamos fazer. Agora, eu quero que você analise a sua vida, porque eu, sem sombra de dúvidas, tenho que me vigiar constantemente, porque por mais que eu não perceba, algumas áreas da minha vida começam a se paralisar. Algumas talvez por 8 anos, talvez menos, talvez mais, mas coisas que estão me impossibilitando de me levantar para cumprir o propósito que Deus tem para mim e para as pessoas que eu vou alcançar dentro daquilo que Ele me chamou. E com toda certeza, você também pode ter alguma dessas áreas. A grande questão é, se eu não arrumar a minha desordem, aqui fica muito claro que arrumar a desordem do leito dele fazia parte da cura. E para muitos cristãos que ficam paralisados, eles não conseguem entender que a maior parte dos processos que Deus vai fazer na nossa vida é enquanto nós arrumamos a desordem que ela se encontra. Uns na vida conjugal, outros na vida financeira, outros na vida emocional, outro na vida de criação a filhos, ou se for filhos, na vida aos pais. Enfim, nós temos N áreas aqui e, obviamente, eu não vou conseguir abordar todas, mas eu quero abordar algumas que eu vejo que muitos cristãos ficam amarrados, paralisados, não conseguem cumprir o propósito ou descobrir o propósito que Deus tem para eles, porque eles estão acamados espiritualmente, paralisados, com alguma área da vida para ser ordenada. Vamos continuar um pouco mais na palavra de Deus, lá o autor de Hebreus no capítulo 12, verso 15, e depois o evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24, o autor de Hebreus diz assim: tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por elas muito se contaminem. Se pois, agora Mateus, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta perante o altar, vai primeiro se reconciliar com ele, e então, voltando, faça a sua oferta. Para que a gente consiga ter uma vida com propósitos, eu e você vamos precisar nos reconciliarmos com relacionamentos quebrados. Aqui, o texto mostra algo muito interessante, que tenham todos cuidado, porque a raiz da amargura, quando brota, ela perturba, mas ela não só perturba, ela também contamina a muitos. Então aqui nós temos duas questões que eu quero trabalhar com vocês, e como isso atrapalha nós descobrirmos e vivermos os propósitos que Deus tem para nós. Primeiro, se o texto fala que existe uma raiz de amargura, uma raiz ela só se consolida com o tempo, para que ela possa brotar, não é verdade? Então, vamos dar um exemplo aqui de um pezinho de mandioca. Às vezes, quem já foi aqui, né, ou já viu algum vídeo, ou já teve a experiência, às vezes nós enxergamos um raminho que brota, pequenininho assim, pequenininho, e aí você quer passar a mão ali para puxar, para conseguir pegar a raiz, né, pegar ali o legume ou o amido, a mandioca. Só que quando você vai puxar, não sai. E aí às vezes até quebra, porque o raminho, o broto é pequeno. E aí você precisa com uma pá ou uma enxada escavar, e aí você puxa aquilo, e você vê que às vezes faz um arrombo gigantesco na terra, para que você consiga arrancar toda a raiz. Só que essa raiz, ela estava crescendo, e ficou crescendo por um tempo, antes do brotinho dela sair.
Isso mostra o quê? Que quando o texto diz que quando o broto sai, ele começa a perturbar. E não só perturbar, mas ele contamina a muitos. Então observe que aqui o texto, ele fala que essa raiz, ela vai crescendo nos nossos corações. E quando ela brota, ela não só perturba, mas ela contamina muitos. Nós tivemos agora, recentemente, a maior doença infecciosa do nosso século, da nossa geração, eu acredito. Isso fala o quê? Que contaminação se dá por aproximação. Certo ou errado? Então, para você se contaminar, você tem que chegar perto. Você não pegava Covid de uma pessoa que estava em São Paulo, capital, certo ou errado? Você pegava Covid de quem estava com você no seu dia a dia. Então, olha, o texto diz que vai ser contaminado e que vai perturbar. E o outro texto que nós lemos, que talvez é muito mal compreendido, até por cristãos, é assim: ei, quando você for se levantar do seu lugar para trazer uma oferta ao altar, e você se lembrar que algum irmão, tem algo contra você, veja bem, não é se você tem algo contra alguém, você se lembrar que alguém tem algo contra você, não faça a sua oferta, deixa ela do lado, vai lá, se reconcilie com o seu irmão, depois você volta e faz a sua oferta. Todos nós sabemos, cristãos e não cristãos, que a lei da semeadura é uma das leis, uma das únicas leis infalíveis, e que todos nós sabemos isso, que para a gente colher, nós temos que plantar, e quando nós plantamos algo que nós não gostamos, nós iremos colher. Agora, olha o peso disso. Quantos de vocês conhecem algum cristão, não precisa ser vocês, mas vocês conhecem algum cristão honesto, acorda cedo, trabalha, às vezes trabalha em 2 empregos, fiel, ofertante, dizimista, mas que está sempre patinando financeiramente, está sempre patinando, sempre com dificuldade, sempre falta alguma coisa? Por quê? Porque a gente não entende que quando eu sou vítima da amargura, eu sendo raiz ou contaminado, eu abro uma concessão que eu quebro o meu vínculo com algum irmão. E quando isso acontece, é como se eu estivesse jogando as minhas sementes fora. Agora, olha que interessante. Pastor, como eu vou saber se o Éder tem algo contra mim? Eu só percebi que as últimas 2 ou 3 vezes ele fez uma cara feia quando ele me viu. Então, veja bem, você percebeu que ele fez uma cara feia para você, mas você não fez nada para ele, pelo menos você não sabe o que você fez. E aí, você vai chegar e vai falar assim: Éder, cara, eu quero te pedir perdão, porque eu percebi que das últimas vezes, pode ser impressão minha, mas eu quero aqui me reconciliar com você e garantir que nós estamos bem. Você fez careta para mim, cara feia, né? Nas 2 últimas vezes que nós nos vimos, se eu fiz algo que te feriu, que você não gostou, cara, me perdoa. Veja que eu coloco a minha parte da reconciliação na mesa, e é o que o texto pede. Se o Éder, ele vai falar: mano, é impressão sua, ou realmente você fez isso ou aquilo, mas estamos juntos, e é a parte dele. Se ele falar assim: não, realmente você fez, eu não quero conversa com você, cara, eu estou aqui te pedindo perdão, de coração, eu quero garantir que da minha parte está tudo certo com você, aí eu posso voltar. Por quê? Eu não sou responsável pela atitude dos outros, mas pelas minhas eu sou. Então observe como a amargura, ela pega os cristãos, como a contaminação pela amargura, ela pega os cristãos, né? Eu tenho um caso tão sério, de um rapaz, que ele é esforçado, trabalhador, né? Acordava cedo, chegou a trabalhar em 2 empregos, casou com uma moça séria também, falou: pastor, eu namorei em santidade, eu casei, eu estou vivendo em santidade, puxa, eu sou fiel, eu cumpro os meus princípios. Aí eu falei: cara, tudo isso que você está me falando é verdade? Pastor, é verdade. Eu falei: então vamos conversar. Você tem problema com alguém? Já fez mal para alguém? Alguém já te fez mal?
pastor, não, cara, eu sou super de bem, eu não gosto de briga, eu sou um cara pacífico, eu não tenho problema com ninguém. Aí eu falei, tá, mas alguém que você ama, tem amargura de alguém, e que você sabe disso, e você em algum momento tomou as dores dessa pessoa, falou, pastor, tem. Eu falei, quem? Ele falou, meu tio. Aí eu falei, sério? Sério. O que aconteceu? Quando a gente era pequeno, o meu tio e meu pai eram sócios, e eles fizeram alguma coisa errada lá, que eu não sei o que é, e a minha família sofreu demais. E eu me lembro, pastor, que o meu pai chegava e falava assim, ó, a gente está tendo que comer isso aqui por causa do seu tio, a gente está vivendo isso aqui por causa do seu tio, a gente está acontecendo isso com a gente por causa do seu tio. E ele falou, pastor, eu fui pegando uma raiva do meu tio, eu peguei uma raiva dele, uma bronca dele, que, olha, eu nem sabia que ele tinha morrido, né? Aí ele falando para mim, ainda bem que ele morreu faz uns 10 anos, porque se ele não tivesse morrido hoje, eu matava ele, porque nós sofremos demais. Aí eu falei, mas ele não está vivo? Não, já morreu. Aí eu falei, mas você lembra dele? Não, eu era pequeno. O que isso tem a ver? Contaminação. Contaminação. Ele não tinha problema com o tio, quem tinha era o pai. Mas a raiz foi crescendo no pai, foi crescendo no pai, foi crescendo no pai, e aí brotou. Quando brotou, perturbou o pai. Quando começou a perturbar o pai contaminou a família. Olha o tempo que essa pessoa sofreu por causa da amargura. E ainda, ela nem sabia quem era o tio. E vai falar se não é assim na nossa vida, como cristão. Tem pessoa que nós não gosta, e a gente nunca nem falou com a pessoa, mas porque o João falou dela. A gente vai e toma as dores. Não, o João me falou, então é nego ruim, não vou ser amigo, não vou. Observa que a contaminação da amargura é algo seríssimo, e vai atrapalhar só você. Pastor, mas o que isso tem a ver com propósito? O que tem a ver com propósito? Você já viu o crente atrás de dinheiro? Não tem tempo para mais nada, não tem tempo para família, não tem tempo para ter paz, não tem tempo para descansar. O pouco tempo que tem está correndo atrás de dinheiro, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que fazer aquilo, não tem tempo para servir, não tem tempo para ajudar, não tem tempo para passear, não tem tempo para fazer nada, só trabalha, e nunca vê o dinheiro. Por quê? Porque está jogando as sementes fora, amargura. Como é que vai ter tempo de descobrir o propósito? Como é que vai dedicar tempo para viver o propósito? Está paralisado há anos. E aí fala, pastor, mas eu sou fiel. Ok, o texto diz antes. O texto não diz assim, deixa a sua oferta lá, faz ela, depois você vai lá e se resolve. Não, antes, vai lá, se reconcilia com o seu irmão que tem algo contra você. Não é você que tem algo contra ele, é você. É ele com você. Então observe que isso tem paralisado, tem deixado ali uma desordenança imensa. E eu nem vou entrar no mérito da saúde, né? O Dr. Marcelo Antunes estava aqui no culto das 10. Um dos maiores índices cientificamente comprovado de câncer são de pessoas amarguradas, rancorosas, e a maioria delas com problemas que às vezes nem foi direto. Quantos casamentos eu atendi que o marido era rancoroso com a ex-noiva, mas já fazia 10 anos que estava casada, a outra mulher tinha casado, mas coração amargurado demais, não conseguia viver a plenitude de Deus. Por quê? Porque a raiz estava crescendo demais, e ele não percebeu. Aí quando brotou, começa a perturbar, vive perturbado, não tem paz, não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar, tem raiva, tem ódio, sabe? Então, observe que isso tem atrapalhado demais, muitos cristãos, e aí eles acham que o problema é financeiro, e não é. O problema não é financeiro, o problema é a amargura, o problema é o rancor, o problema é a contaminação. Brotou, começou a perturbar a pessoa, você nem percebeu, mas estava perto, aí você é contaminado. Eu peguei Covid, alguém aqui pegou ou não? Fala a verdade, quando você pegou, você sabia que você percebeu que você pegou ou não? Só quando deu sintoma, não foi? Claro,
teve um outro caso que é assintomático. Mas como é que eu peguei? Você nem lembra. Quem será que eu peguei? Na verdade, eu já quero saber quem é que eu vou, né? Então, observa essas questões que não pode acompanhar um cristão. Não pode. Nós precisamos urgente detectar isso. Mas como eu disse, eu acredito que eu vou dar mais um ou dois exemplos e aí vamos fazer um encerramento, mas observe isso. O que deixa você paralisado? O que deixa você estagnado? Qual é a desordem que acompanha? Então, observa que isso é algo que tem acompanhado muitos, não porque muitos têm a raiz, mas porque muitos são contaminados pelo broto. Então, o texto diz: tenham todos cuidado, para que as raízes da amargura, quando brotar, não contamine a muitos. Então, observe, vigie isso, para que você não seja vítima, nem a sua casa e nem a sua família. Isso é tão sério que é uma das poucas ações que anulam a semeadura financeira de um cristão. Então vigie o seu coração para que não tenha raízes de amargura nele e nem que você seja contaminado pelo broto da amargura de alguém. E o texto que eu quero trabalhar com vocês agora é adorar em meio à espera ou à dor. Abacuque capítulo 3, verso 17 e 19, a palavra de Deus diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Observe que muitos de nós, quando começamos a viver os propósitos que Deus tem para nós, nós não entendemos que nós, seres humanos, vamos passar algum tipo de dor na nossa vida, ou que nós vamos passar algum tempo de espera na nossa vida. E o grande problema não é quando isso acontece, porque isso acontece comigo, acontece com você, acontece com quem está do seu lado. Isso faz parte da vida. A grande questão é quando nós nos paralisamos por causa da dor. O que você precisa perguntar? Eu tomei uma pancada, eu estou num luto, né? Eu estou numa privação, eu estou às vezes num momento de escassez. Ok, num tempo de espera, não é o que eu gostaria de estar vivendo, mas Deus, o que eu preciso aprender com isso? E o que você vai fazer com isso, vai falar muito sobre você e sobre o seu coração. Por quê? Porque nós, em um mundo globalizado como nós vivemos, tem se vendido hoje uma ideia de que nós devemos adorar a Deus, porque o nosso Deus nos dá tudo que nós queremos, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Na verdade, se nós estivermos ali fazendo o que precisa ser feito, Deus, Ele vai fazer da gente reis e rainhas e ricos e com tudo que a gente quiser, e na verdade não. Na verdade nós precisamos adorar o nosso Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, ou por aquilo que Ele pode nos dar. E é claro que Deus é Pai, é claro que Ele abençoa, é claro que Ele favorece, é claro que Ele mima os filhos dele. Claro, que pai que não mima o seu filho? Mas o que eu estou falando é que tem momentos que isso não acontece, e nesses momentos, como está a sua adoração? A minha viagem para os Estados Unidos no mês anterior me ensinou muito, porque com os dois homens que eu tive o privilégio de passar um bom tempo, eu vi que o propósito que Deus havia dado para eles, machucou eles no ápice do propósito, mas eles escolheram pegar essa dor e continuar adorando e exultando ao Deus que eles conheciam. Rick Warren, ele, autor de um livro Uma Vida com Propósito, que nós estamos trabalhando, vendeu 250 milhões de cópias de todos os livros dele. Uma Vida com Propósito, mais de 100 milhões, traduzido para 70 idiomas. Alcançou milhares e milhares e milhares de pessoas para Jesus, porque ele ensinou as pessoas a encontrarem um propósito para viver.
Acontece que em 2013, o filho dele se suicida porque ele não tinha um propósito para viver. Vocês acham que nesse momento o curral dele estava cheio de gado? O aprisco dele estava cheio de ovelhas? A vinde dele estava cheio de frutos? O que vocês acham? Vocês acham que ele estava adorando, ou ele continuou adorando ao Senhor, porque estava tudo lindo, ou porque o Senhor era a fortaleza dele, e ele continuaria adorando mesmo em meio à dor? A grande questão é, o que eu e você faremos quando doer? Ele e sua esposa, claro, passam um momento de dor, sofrem o luto, né? Isso depois desequilibra o relacionamento deles, porque eles aprendem que cada pessoa vive o luto de uma maneira e em um tempo, que as pessoas não são iguais. E depois que eles passam todo esse ciclo, eles começam, lá na igreja mesmo, a desenvolver um ministério para ajudar pessoas que não conseguiam vencer o luto. E esse ministério começa a crescer e começa a tomar uma proporção que hoje é um dos principais, se não o principal, projeto de governo dos Estados Unidos, que inclusive o ex-presidente americano fez parte para que ele e a esposa conseguissem superar um luto. Hoje eles abençoam milhões de pessoas com a dor que eles tiveram, mas a grande questão é, no momento de dor, eles poderiam se amargurar, se rebelar contra Deus, não adorar a Deus, ou continuar acreditando no propósito que Deus tinha para eles. E o outro, Bill Johnson, talvez hoje a Bethel seja a principal igreja no que diz respeito a curas e milagres a nível mundial. Milhares e milhares de pessoas são curadas lá todos os anos por Jesus, milhares. O próprio Bill Johnson, sem sombra de dúvida, já deve ter orado e Deus usado a vida dele para curar mais de 500 pessoas com câncer. E a esposa dele faleceu de câncer. Ele poderia chutar tudo para o alto, ele poderia falar, eu não quero saber de mais nada, não estou nem aí, vou me rebelar mesmo. Mas ele entendeu que nesse momento, que ele sabia que era o propósito de Deus para ele continuar. E ele não só continuou, mas como nos ensinou a viver uma vida com propósitos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à espera. Mas acontece que às vezes, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma pessoa que ministra, uma pessoa que canta, tem uma voz bonita, ela começa a cantar, isso aconteceu com diversos cantores, ali na igreja, no coro da igreja, no coral da igreja, e começa ali, e aí Deus vai abençoando, Deus vai usando, mas aí o propósito não é mais simplesmente engrandecer e adorar a Jesus, eu preciso do sucesso, eu preciso dos views, eu preciso do dinheiro, e aí Deus começa a trabalhar no tempo de espera, porque na verdade não é que Deus não possa fazer, é que Deus ele quer preparar você em um processo para que você não se afogue com a bênção que Ele pode te dar. E aí acontece o que? A pessoa fala, quer saber de uma coisa? Eu vou cantar sertanejo, eu vou cantar funk, eu vou cantar pagode, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas observe que não tem a ver com dom, tem a ver com coração, tem a ver com desvio de propósito, tem a ver com sair, se distanciar com aquilo que Deus tem para você. Então, observe, eu estou dando um exemplo, como eu disse, mas nós temos aqui N situações, N áreas da nossa vida, vários e vários tipos de situações que possam ter desencadeado. Talvez eu não quis esperar, ou eu não soube esperar. Talvez eu não consegui vencer o meu luto, e porque eu não consegui vencer o meu luto, eu me rebelei. Eu poderia ter buscado ajuda, poderia ter buscado amparo, mas eu optei em me rebelar. Ou eu simplesmente tive a amargura, e o broto começou a crescer, e agora eu não a consigo mais arrancar, porque as raízes cresceram muito, e agora o meu prazer é contaminar pessoas. Então observe que são pontos que eu acredito muito, que se nós não tivermos a clareza de entendimento, isso pode não só isso não só nos paralisa, mas também nos impede de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Para a gente caminhar para o fim, elas chegaram já ou não? Que eu não entendi a letra ali. Já? 10 minutos? Tá.
Essa letrinha aqui tá pior que a minha, hein? Hã? A minha é feia, mas essa eu vou te falar um negócio. Gente, para a gente encerrar, olha só. Então, observa isso, né? Analise a sua vida, analise agora o seu coração. Tem alguma área da sua vida que está estagnada, que está amarrada, que está paralisada? Por quê? Qual é a desordem que você precisa arrumar? Qual é a desordem que você precisa organizar? Sem sombra de dúvidas, Enéas não podia chegar à igreja, mas Deus mandou a igreja chegar a Enéas através de Pedro. Deus sempre vai mandar alguém para te alertar: olha, isso não está legal, não é assim, não faça assado. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a sua família. E olha só que o texto diz que quando Enéas se levanta, ele já estava sendo abençoado. Imagina você paralisado em qualquer área da sua vida, e aí você consegue se levantar nela. Fala a verdade, já vai dar aquele êxtase: nossa, venci, glória a Deus por isso. Agora imagina as pessoas olhando para o que Deus fez na sua vida, e aquilo servindo de testemunho para destravar e abençoar outras pessoas. É isso que Deus faz quando uma pessoa descobre o seu propósito. Que essa noite, em nome de Jesus, eu e você possamos sermos vulneráveis para reconhecermos e aceitarmos a correção de Deus para nós, como Enéas foi. Ele não questionou, ele não perguntou se Pedro estava de gozação com a cara dele, como é que ele ia arrumar o quarto, mas ele entendeu. E quando ele começa a se mover para obedecer, ele é curado, e não só é curado fisicamente, mas também espiritualmente. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos no seu lugar. Pai,